O acesso ao texto a seguir foi concedido após um inquérito de liberdade de informação por oficiais que investigam a morte desagradável do falecido professor Jerry Line, que foi testemunhado por muitos alunos e professores por ter se jogado do telhado da biblioteca da universidade após sinais de sono, privação, erraticismo e delírio. O texto foi extraído de correspondência apagada entre membros do corpo docente da universidade discutindo a possível remoção do professor de seu cargo como chefe de línguas antigas e arcanas, após um comportamento cada vez mais errático suspeito, de acordo com relatórios oficiais da época, devido a uma carga de trabalho excessiva. Incorporado dentro está a única mostra sobrevivente do último trabalho do professor Line, e recomenda-se extremo cuidado no manuseio desta informação. Prezados membros da diretoria, é com a maior tristeza e firmeza que devo apoiar as recomendações do relatório a propósito do professor Jerry Line. Claro, todos sabem que ele foi e sempre será um amigo muito querido. Poucas pessoas me mostraram tanta gentileza e me ensinaram tanto sobre as maravilhas ocultas do mundo desde nossos tempos de faculdade juntos, mas nunca antes eu o vi tão bem obcecado. Não, obcecado é uma palavra muito leve para essa progressão cancerosa. Por falta de um termo melhor, só posso descrever o professor Line como sendo consumido ultimamente, consumido por aqueles malditos números. Todos nós sabemos que Jerry nunca foi um personagem massivamente demonstrativo ou extravagante, alguns culparam suas turmas minúsculas por isso, mas seus alunos tendem a idolatrar o homem. Eu, pelo menos, posso ver o porquê. Ele sempre teve uma certa humildade? Mais uma vez, a palavra parece muito monótona para descrever a maneira como esse homem, uma mente prodigiosa, usa seus imensos talentos com autodepreciação e total evasão. Ele literalmente mantém a cabeça baixa na fila do café no campus. Ele usa cores suaves e casacos transparentes de um homem tentando desesperadamente se encaixar, além daquela corrente em volta do pescoço, aquela com a placa de identificação que ninguém leu. Ele parece um homem de meia-idade perfeitamente mediano com mechas curtas de cabelo loiro sujo. Muitas vezes eu disse a ele que ele não deveria ter medo de deixar sua luz brilhar. Digo isso para que você entenda como o declínio de Jerry foi rápido e perturbador. E pensar que tudo começou com o mais natural e nobre dos impulsos da academia, o de ajudar um aluno carente. Reconhecidamente, dificilmente era o tipo de ajuda que normalmente se pede a um palestrante, mas podemos realmente invejar Gina Gadari por sua incrível ansiedade e confusão? Se o relato dela sobre como ela ficou desfigurada é verdadeiro ou não, se a avaliação dos psicólogos é razoável, é inegável que o ataque a essa garota causou tanto pânico a ponto de ver vários dormitórios da universidade temporariamente evacuados, como mencionados em nossa última correspondência. Sabemos com certeza, com base nos depoimentos de vários alunos, que Gina é totalmente confiável, ela não é uma empreendedora alta nem baixa. Essa popularidade apenas aumenta a avaliação dos psicólogos sobre seu desaparecimento temporário e amnésia dissociativa. Sim, admito que a senhorita Gadari pode ter adquirido um admirador desagradável, um perseguidor em inglês simples, que pode ter tentado algo verdadeiramente hediondo, natureza estranha das marcações. São essas descobertas, não posso deixar de concluir, que levam ao declínio acentuado e acentuado de meus queridos amigos no inferno que ele agora suporta. A razão pela qual a senhorita Gadari consultou seu professor sobre o assunto de sua desfiguração, sem dúvida, decorreu das circunstâncias de sua aparência. Ela se lembra de estar em seu dormitório em um momento, trabalhando em uma fantasia extravagante para seu último OSCE de mesa, mas de repente, as fotos da cena do crime falam por si. De alguma forma, no espaço de meros momentos, tudo em seu quarto foi obliterado, sendo torcido e deformado em distorções inexplicáveis de seus próprios eus. Tabelas, cadeiras, a cama. Até mesmo as luzes não foram quebradas, como se poderia esperar, mas sim pendendo silenciosamente de suas órbitas, como globos oculares arrancados. Novamente, isso poderia ser racionalizado como resultado de uma luta entre Gina e seu agressor hipotético, mas isso não explicaria seu curta final, memória afiada antes de desmaiar nos próximos 10 minutos ou mais. De acordo com o que Jerry me disse ao pedir meu próprio conselho,
Conselho que concedi livremente a ele não era qualificado ou capaz de dar, a sorta, magnetizada para baixo, tudo isso desde o toque suave e inexplicável de um dedo longo e ossudo em sua testa. Como todos sabemos, os efeitos posteriores dessa ocorrência inexplicável a levaram a ser descoberta com a cabeça completamente raspada e coberta por uma série de buracos e arranhões misteriosos, pequenas reentrâncias perceptíveis. Ao que tudo indica, a senhorita Gadari procurou muito sensatamente ajuda médica para fechar e desinfetar essas feridas, mas os médicos do campus ficaram totalmente perplexos ao informá-la de que essas lesões desfigurantes eram ao mesmo tempo inoperáveis e também, estranhamente, sem nenhum risco particular de infecção devido ao fato de terem sido cauterizados, queimados em seu couro cabeludo. E isso era bastante estranho, é claro. Mas então, enquanto se olhava no espelho durante a referida consulta, Gina chegou a uma conclusão chocante. Ela percebeu que havia uma certa regularidade nas cavidades e cortes em sua cabeça, não só eram meticulosamente precisos e uniformes na execução. Com isso em mente, a senhorita Gadari procurou o conselho de Jerry. Ela o conhecia muito bem de suas aulas, tendo-as levado para ajudá-la na criação de linguagens e scripts para seus empreendimentos de jogos. Seria ridículo, na maioria das outras circunstâncias, alguém alegar que algum misterioso atacante queimou um enigma misterioso em seu couro cabeludo vivo. E, no entanto, Jerry, com seu olho extraordinariamente intuitivo, ficou igual e imediatamente impressionado com a natureza das marcações. Na verdade, ele me disse, quase teve que se conter para não passar a mão pelos ferimentos por fazer algo em sua natureza feia e estéril exigia sua curiosidade. Na verdade, ele foi compelido. Assim, fotografando e anotando a cifra como uma série de pontos e traços, meu velho amigo iniciou a pesquisa que seria o seu fim. É minha opinião pessoal que o declínio começou naquela tarde. Acontece que eu estava passando por seu escritório, pois trabalho no final do corredor dele, quando por acaso olhei em seu espaço por engano. Ele estava sentado de frente para mim, sua mesa voltada para a porta, e eu poderia simplesmente ter acenado e passado se não fosse por seu rosto. Aquela expressão, aquela mistura inexplicável do foco comprimido de seus músculos faciais com a ausência de qualquer coisa, de mandíbula aberta e olhos vidrados. Devo admitir que pensei que ele poderia estar em algum tipo de problema médico, por causa de seu coração tem sido conhecido por ser bastante delicado em momentos de excesso de trabalho. É por isso que me convidei para entrar. Minhas saudações ficando totalmente sem resposta, eu tive que agarrar seu ombro e sacudi-lo violentamente, com bastante força, antes que qualquer aparência de reação fosse alcançada. Grog, seus olhos voltaram ao foco, e comecei a repreendê-lo por preocupação com seu bem-estar, mas sua boca permaneceu aberta como sempre. Foi só então que vi aquela coisa em seu computador, algo tão inócuo que as circunstâncias o tornaram ainda mais malévolo. Uma descrição do trabalho de Jerry naquele dia é aparentemente bastante simples. Duas janelas estavam abertas em sua tela, uma mostrava uma imagem tirada daquelas feridas no couro cabeludo da senhorita Gadari, enquanto o outro mostrava uma sequência gerada em cascata de código binário? Esses pontos e traços, carbonizados na carne das meninas, eles eram inteligentes? Linguística? Não, isso não era possível. Os números do programa de decodificação continuavam se multiplicando, uns e zeros correndo cada vez mais alto de forma hipnotizante. Sim, de fato, tinha uma espécie de efeito hipnótico, ou pelo menos assim parecia. Esse possível efeito é, sem dúvida, o motivo pelo qual Jerry nunca falou comigo. Ele desligou o computador, levantou-se com dificuldade e saiu arrastando os pés do escritório, como alguém faria ao se arrastar para a forca. A partir daí, é supérfluo mencionar os distúrbios que ocorrem em torno e dentro de Jerry Line. É claro que sua ética de trabalho despencou, ele perdeu todas as suas palestras desde aquele dia, em vez disso se fixou naquelas linhas de código binário em proliferação massiva, vendo algo ali que simultaneamente paralisou e destruiu aquela mente brilhante. As reclamações regulares apresentadas contra ele por suas andanças sem rumo e estupefatas pelo campus também falam por si, assim como ele começou a resmungar e balbuciar constantemente nos últimos dias. Sei pela experiência de hoje que esse comportamento bizarro está aumentando em urgência e fervor, e qualquer tentativa de se envolver com ele resulta em uma reação instintiva de agressão de sua parte.
mostrando os dentes e gritando como um macaco. Ele então se vira para correr com um grito mal disfarçado de, bem, é quase como se ele guardasse algum segredo terrível, que ele não pode arriscar compartilhar, mesmo que o esmague de desespero. Talvez ele tema nosso julgamento, talvez os terrores que ele discerniu daquelas linhas de código binário fossem de natureza portentosa, tanto que ele corre o risco de parecer um lunático. Talvez ele já tenha enlouquecido? Foi depois desse episódio que, como todos sabemos, terminou com ele correndo até a senhorita sua ausência. Com certeza, o programa de decodificação ainda estava circulando linha após linha daqueles 2 dígitos estéreis, 1 e 0. Foi devido à natureza em constante mudança do trabalho que decidi capturá-lo, enviá-lo por e-mail para mim mesmo daquele mesmo computador e, em seguida, estudar essa misteriosa cifra na privacidade de minha própria casa. Eu gostaria de poder dizer a você que minhas horas de descriptografia lançaram alguma luz sobre a deterioração do professor Line, mas não o fizeram. Quando isolado, sem evoluir mais, o código binário parece não significar nada, mas isso não sugere que ele não possa ser culpado diretamente pela loucura de Jerry. Além da coincidência que seria, não posso enfatizar o efeito que a evolução infinita e em cascata desses números teve em minha própria mente nas 2 vezes em que os vi se desdobrando. Desviar o olhar da tela do computador enquanto o programa se desenrolava era quase impossível, naquele momento. Por mais incompreensíveis que fossem, era como se eu tivesse uma necessidade ardente de entendê-los, uma compulsão, um desejo por esse conhecimento que claramente não é seguro para a compreensão humana. No entanto, esperemos que possamos encontrar alguma maneira de restaurar a sanidade e a condição de nosso professor, mesmo que não possamos evitar removê-lo de seu cargo neste momento. Mais uma vez, enfatizo que é apenas com a maior relutância que defendo esta decisão, faço isso com alguma esperança de que, distanciando-se desta instituição e de seu trabalho, o professor Line possa descansar suas faculdades talvez em estado terminal. Muitas felicidades. Dr. Sander Berber. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fique atento a mais novidades do conto sobrenaturais que estão por vir, e até a próxima.